esmalte do dente para vocês e tal. O dente tem 3 camadas. São 3 camadas. Essa parte mais branca é o esmalte do dente. Logo abaixo, a parte mais amarelada é a dentina. E depois, no centro, nós temos a parte da polpa do dente, que é o centro vivo do dente. É a que faz o dente ficar saudável na boca. Tá? O esmalte, que é a parte mais branca, é a parte mais resistente do corpo humano. É a parte mais dura do corpo humano, é o esmalte do dente. Não tem nada mais duro do que o esmalte do dente. Se a bactéria consegue fazer buraco no esmalte do dente, imagine se a gente tiver bactéria no osso, por exemplo. Na pele. Tanto que quando a gente pega uma doença, em 2 dias a gente já está com uma ferida enorme. No dente, para ele chegar nessa situação que ele está aqui, ó, no terceiro quadro, demora pelo menos uns 3 anos para chegar desse jeito aqui. Se nós tivéssemos o hábito de procurar o dentista pelo menos a cada 6 meses, sairia muito mais barato para todos nós, que na maioria das vezes a gente nem tem cárie para mexer, já faz uma limpeza e todo mundo vai para casa satisfeito. Mas a gente não faz isso. A gente só vai procurar o dentista quando está com dor. Aí eu vou mostrar para vocês quando é que começa a doer. E se demora mais de 3 anos para chegar nessa situação, nós poderíamos ter pelo menos ido umas 6 vezes no dentista. 6 vezes. Teria evitado dor de cabeça e gasto. Sem necessidade. Tá? Então esse primeiro dente está na fase inicial da cárie. Tá só na região do esmalte do dente. Será que aqui a gente sente dor? Ó, tá bem longe do meio do dente ali, que é a parte viva do dente. Que na parte viva tem nervo e artérias. Por isso que a gente sente dor. Na segunda fase, já passou do esmalte, já está para mais do meio da dentina. Está quase perto ali do centro nervoso do dente. Será que a gente já está sentindo dor? Um pouquinho, porque eu não sei se vocês conseguem notar que ali, ó, onde a parte viva do dente já está mais avermelhado. Se já está mais avermelhado, já tem inflamação. Se tem inflamação, tem dor. Será que nessa segunda fase a gente vai procurar o dentista? Alguns vão. Porque a gente toma um remedinho, a dor ainda passa. Mas nessa última fase, ó, normalmente a maioria vai procurar. Porque aqui, ó, por dentro já está tudo enegrecido. Onde tinha a parte nervosa do dente, já aconteceu um processo que chama de necrose. Necrosou. Esse dente aqui não tem mais a parte viva dele. Ele está morto lá dentro. Só que tem um monte de bactéria lá embaixo. Olha ali, bem embaixo da raiz do dente. Tem uma bolsa amarelinha ali. Aquilo lá é pus. Se é pus, está carregado de bactéria. Tá? Aqui a cara já está desse tamanho do sujeito. Aí ele corre no dentista. Só que nem sempre tem solução. Às vezes, a pessoa não tem dinheiro para fazer o tratamento de canal. Aí que começam os outros problemas que eu vou mostrar para vocês. Não tem dinheiro para tratar o canal, não vai ficar com esse dente podre dentro da boca. Cheio de bactéria, cheio de pus, podendo causar muito mais dano, não vai ficar. O que ele vai fazer? Vai pedir para o dentista arrancar o dente. Sem dente, o que acontece? Só
porcaria. Tá? Já expliquei para vocês a evolução da cárie naquele desenho. Aqui já está explicando em resumo aquilo que eu falei para vocês. Vocês viram que ali começou a formar pus, aquela bolsinha amarela naquele dente. O pus é um monte de bactéria. Vocês viram que ali tem corrente sanguínea. Se a bactéria entrar na corrente sanguínea, ela pode causar endocardite bacteriana, que é o segundo item que eu vou falar aqui, ó. A endocardite bacteriana é uma doença que não tem cura. A pessoa fica com o músculo do coração doente para o resto da vida, por causa de uma cárie que não tratou. A bactéria entrou na corrente sanguínea e foi parar lá no coração. Claro, entrou na corrente sanguínea. O coração bombeou, o sangue voltou com bactéria. Aí danou tudo. Tá? Pode causar edema de glote. Eu falei que aquela bactéria, aquele pus, incha. Se incha, vai dar o que a gente chama de edema de glote. Edema de glote, o que é? Para vocês entenderem, mais ou menos. Logo abaixo aqui do pescoço, ó, do queixo, na verdade, tem uma estrutura chamada deglote. Vocês já devem ter aprendido isso em biologia. Quando incha, o que faz? A musculatura desce. Desceu, vai tapar a glote. Tapou a glote e o ar não passa. A pessoa morre por asfixia. Morreu por asfixia, já era. Caixão e vela preta. Tá? Febre reumática. Isso vocês nunca devem ter ouvido falar. Febre reumática é uma inflamação que ocorre no sangue por causa das bactérias que entraram na corrente sanguínea, por causa de um dente que não foi tratado. O que acontece? Essas bactérias vão se alojar nas articulações da gente. E toda vez que muda a temperatura, muda o clima, pega um resfriadozinho, quem tem febre reumática tem uma febre muito alta, que diferente das outras febres, ao invés de frio, a pessoa sente muito calor. E dor em todas as articulações do corpo. Tá? Então, quer dizer, eu estava falando só de dente até agora. E ainda continuo falando só de dente. Então, será que é importante a gente cuidar da boca? Vocês estão vendo o que é. Isso não é nada ainda, o que eu vou mostrar para vocês. E mutilação. O que é a mutilação? Quando a gente precisa arrancar um pedaço do corpo, o que acontece? A gente se mutila. Se a gente não vai cuidar do dente, e a gente vai arrancar do dente, ou vai arrancar aquele dente, a gente vai se mutilar. Se a gente vai se mutilar, a gente vai ficar com alguma coisa defasada no corpo da gente. Como eu expliquei para vocês, como eu falei, na verdade, agora eu vou explicar, todo dente tem uma função na boca. Todo dente tem função na boca. Senão a gente não teria dente. Os dentes da frente, que são chamados incisivos e caninos, eles têm uma função. Alguém sabe me dizer o que é? Na verdade, não é só uma função. Morder? O que mais? Ó, os dentes anteriores, os incisivos e os caninos,
Eles têm a função de morder ou cortar os alimentos, tá? Eles têm uma outra função que é articular as palavras. Sem os dentes da frente a gente não fala direito. Pode perceber, criança, quando perde os dentinhos de leite, ela não consegue falar direito. Isso é função dos dentes anteriores. Articular as palavras. E tem uma função psicológica e social, que é a comunicação interpessoal. Ou seja, a gente se comunica com uma outra pessoa sorrindo. Se a gente não tem dente na frente, a gente sorri com alguém? A gente sorri para alguém? A gente conversa com alguém? Não. Tá? Então essas são as funções dos dentes anteriores. E dos dentes posteriores, que são os pré-molares e os molares. A gente não sorri com o dente do fundo, sorri? A gente não sorri com o dente do fundo. Ninguém vê. A não ser que a pessoa tenha a boca do coringa, daí sorri até com a garganta até. Mas não. Pessoas normais, elas sorriem com os dentes inferiores. Tá? Pode ver. O sorriso da gente só se estende até canino. No máximo até o primeiro pré-molar. Então, o dente do fundo, na maioria das vezes, a gente nem se importa com ele. Só que ele tem duas funções básicas, que é triturar os alimentos para que eles fiquem em pedaços menores, para que a gente possa digerir bem o alimento e aproveitar todas as substâncias do alimento. E além disso, manter a estrutura da arcada. O que é isso? Garante pra gente, garante para cada um de nós, que nós não vamos ter problemas articulares e não vamos ter disfunções na musculatura e no esqueleto, que se refere principalmente à cabeça e pescoço. Só que quando a gente não tem dente do fundo, o que acontece? Alguém já deve ter conhecido alguém que não tem dente no fundo. Será que a pessoa mastiga direito? Os mais velhos não mastigam direito. Normalmente tem problema no estômago. Normalmente tem problema digestivo. E normalmente, principalmente, tem dores de cabeça que não sabe de onde vem. E tem problemas na coluna. Porque o que acontece? Eu não falei que mantém a musculatura e o esqueleto? Se a gente não tem dente no fundo, o que acontece? A gente começa a forçar só os dentes na frente. E começa a usar uma musculatura que a gente não tem o costume de usar, que é essa musculatura aqui de trás do pescoço. E começa a forçar a articulação. Começa a ter dor de ouvido, dor de cabeça, problema na coluna e todos os outros problemas digestivos que eu já falei. Então é importante que a gente tenha todos os dentes na boca, porque todos eles têm função na boca. Então se mutilar não é legal. Só que o organismo da gente é muito inteligente. Quando falta um dente, alguém já deve ter visto isso, os dentes ao redor daquele começam a se movimentar para fechar o espaço. Para quê? Para poder manter essa estrutura da maneira que ela é. Então, por isso não é legal a gente ficar sem dente. Tá? Olha isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, a evolução da cárie, que eu já tinha mostrado para vocês, ó.